Boa noite, guerreiros e guerreiras. Aos alvos em frente, fogo à vontade. Você está no Forexpert CEO e hoje a gente vai falar de estruturação de clínica. Bom que o Gabriel acabou de entrar aí, que foi quem motivou esse assunto de hoje, né? Para a gente estruturar do zero, né? E hoje, em 45 minutos, a gente vai montar uma empresa do zero. E no final de 45 minutos essa empresa já vai estar faturando R$ 100.000. Vambora? Tarefa é complicada, mas eu acho que sai, viu? Boa noite, gente. Boa noite, Dai, Flávia, Gisele. Boa Boa noite, noite, você que tá. Boa noite, ou bom dia, boa tarde, você que está ouvindo essa aula boa noite. gravada. E vamos embora, gente. Eu acho que esse tema, ele é uma dos comentários, das perguntas, das dores mais comuns que eu escuto. Essa sensação de que tá perdido, não sabe para onde anda, não sabe como começa, não sabe qual é o primeiro passo que dá. E aí, deixa eu falar uma coisa para vocês, para quem já teve essa sensação ou ainda tem, né? Essa sensação, ela, obviamente, ela vem de uma interpretação da realidade. Então, quando você vai lá ver os cursos de Harvard, tem um curso de consultoria de gestão. E você, quando começa as primeiras aulas de consultoria em gestão, para você dar consultoria em gestão, né, é sobre psicologia, não é sobre administração de empresas. Isso porque a gestão e a organização, ela tem um componente muito forte relacionado ao seu perfil, e ao seu perfil comportamental e a forma como você enxerga as coisas. Tem clínica que está toda organizada, toda estruturada, e o dono acha que está uma bagunça. Tem clínica que está uma bagunça e o dono acha que está estruturada. Então é difícil você mensurar, né? Existem ferramentas que você mensura a qualidade da gestão, o Ongoing, por exemplo, é uma delas. Mas de uma certa forma, isso é uma questão muito mais de perfil do que qualquer outra coisa. Então, quem tem um perfil mais analítico, como o meu, como o da Flávia, que eu conheço, como o do, talvez do Gabriel, precisa ver as coisas desenhadas, mapeadas, rodando e tudo funcionando para conseguir ter a tranquilidade, a sensação de que o mundo está em ordem, o Sol continua girando, a Terra continua girando sobre o Sol e o universo não vai entrar em colapso, né? Às vezes a realidade para mim são planilhas, né? Eu vejo o mundo em planilhas. Então esse é um perfil comportamental, na verdade. Por outro lado, se você não tiver nada planilhado ou mensurado com indicadores, aí, de fato a sua interpretação da realidade ela está correta, você está vivendo uma bagunça. E como é que a gente vai estruturar isso? Então você acabou de montar uma empresa. Diga-se de passagem, eu estou estruturando uma empresa neste exato momento. É um projeto que está crescendo e agora esse projeto vai virar uma empresa de soluções tecnológicas para clínicas, né? E aí eu vou começar a responder a pergunta do encontro de hoje, né? E depois eu vou dar a palavra ali pro Gabriel para a gente entrar um pouquinho na especificidade da empresa dele. E aí eu acho que vai ajudar todo mundo a gente fazer esse trabalho aí montando do zero. Mas aí, qual foi a primeira coisa que eu me preocupei? Assim, vou montar a empresa agora, do zero. No caso de clínica, obviamente você vai se preocupar com o CNPJ, vai se preocupar com os alvarás, né? Preferencialmente contratando uma empresa especializada para essa aqui, para as licenças sanitárias. Mas antes disso, e antes de tudo, a primeira coisa que você tem que fazer, a primeira gestão que você tem que pensar é na gestão de tempo. Pode parecer besteira o que eu estou falando, mas tudo começa na gestão de tempo. E na prática, começa com você separando um horário na sua agenda para a gestão da empresa, para pensar, estruturar e organizar a empresa. Que horário é esse? Quanto de horário? No mínimo
uma jornada de atendimento, que nós trabalhamos com 1 hora e meia, a gente não atende convênio, né? Então, o atendimento nosso não é em 10 minutos. O atendimento nosso é 1 hora e meia de atendimento. Então, no mínimo, 1 hora e meia de atendimento. E o ideal é que seja meia jornada, né? Uma manhã inteira. Né? Melhor ainda se for um dia inteiro, né? Mas uma manhã inteira já está suficiente. Mas, Thiago, eu não posso, eu preciso faturar, né, nesse período. Eu ainda estou no plantão, eu ainda estou com diversos compromissos, estou lá na, na UBS, e não dá. Tá tudo bem, então não dá para você ter uma empresa. Você vai patinar. Simples assim. Se você não separar na sua agenda um horário para organizar aquilo que você quer construir, você nunca vai conseguir organizar e vai passar a vida inteira se sentindo afogado, atolado, né? E se atropelando, né? Atendendo, e não vai conseguir nem delegar funções. Então, é o primeiro passo. Já vou compartilhando minha tela. Vamos escrever esse passo a passo aqui para ficar o mais didático possível. Se alguém for tendo alguma dúvida, quiser interromper, já vai metendo o cotovelo, viu? Aqui é pé na porta e soco na cara, viu? Não precisa nem pedir dá licença. Estão enxergando aí minha tela? Show. Sim, Então vamos lá. Primeiro passo, gestão de tempo. Sem tempo, você não vai fazer nada. É o ativo mais importante que existe no mundo, né? Se eu perguntar aqui quem tem um horário para gestão, quem é dono da clínica e separou um horário para gestão, eu não vou fazer isso para ninguém passar vergonha. Mas é simplesmente impossível. Rapaz, para eu conseguir, eu sou o gestor da clínica e eu tenho aqui uma médica diretora, né, que é a Nelly Kim. Você não faz ideia do quanto que eu demorei para conseguir convencer ela a separar esse tempo para gestão, né? Eu quase que tive que dar um mata-leão nela e obrigar. Aí eu sabotei, né? Eu cancelei a agenda ali escondido. Eu falei com a Clara, com a secretária, né? Bloqueei aqui, bloqueei aqui. Pronto, aí ela ficou sabendo depois. Aí eu consegui convencer ela assim. É um negócio impressionante como o óbvio tem que ser dito e obrigado a ser feito, né? Sem isso você não avança, não vai para lugar nenhum. E você não vai deixar de faturar por causa disso, muito pelo contrário. Segundo passo, estou começando a minha empresa agora. Qual é o meu segundo passo para começar a caminhar? É um passo que você provavelmente pode não ter feito ainda, ou se fez, você fez obrigado e não entende o porquê de ter feito isso. Mas eu te digo, e se você não enxergar isso agora, confie em mim. É o que é de mais importante na sua empresa. Missão, visão e valores. Isso aqui vai nortear todo o seu trabalho. Você só vai conseguir fazer isso se você tiver tempo para fazer isso. Tempo separado para fazer isso. Aí, rápido, de repente, um dia a gente separa um período só para falar sobre missão, visão e valores. Mas eu vou mostrar aqui, deixa eu ver aqui, ó. Rapidamente, tá, gente? Tudo que vocês quiserem anotar para a gente falar depois, anota, a gente pergunta, me pergunta, a gente vai conversando. Qual é a missão da sua empresa? É aquilo que você tem como propósito. É o que você vai fazer no dia a dia. É a resposta para a pergunta: por que a empresa, né? Por que a clínica existe? O que que ela entrega? E aí você vai procurar ser não tão genérico e nem tão detalhista. Um exemplo: ajudar mulheres a recuperarem sua saúde hormonal, autoestima e vitalidade por meio de uma medicina integrativa baseada em ciência, empatia e resultados duradouros. Isso depois eu entrego para vocês, tá? Aí eu coloquei aqui uma dica. Use verbos de ação: ajudar, transformar, promover. Defina o público e defina o método. Isso vai ajudar você a outras ações. Ações de marketing, por exemplo. Especificar o nicho que você vai trabalhar. A grande maioria aqui já tem um nicho definido. Erro comum é você ser o mais do mesmo.
Promover saúde e bem-estar para todos. Você não definiu o público. Você não foi específico, você não mostrou seu diferencial. Você não tem um método concreto. É, Aqui, na missão, você já pode pensar num método diferenciado, seja com um nome, seja com um protocolo forte, chave, né? Um método seu, transformar a vida de mulheres na menopausa por intermédio do método Renova Mais. Calar aqui os microfones aqui. E aí você abre espaço para pensar, né, um outro problema. Qual que é o método de tratamento que só você tem? Qual que é o seu diferencial? Como você vai se diferenciar do mercado? Por que que você não é mais do mesmo? Cara, eu tenho um método tal que, né? Aqui a gente deu o nome para esse método de Renova Mais, né? Um nome aleatório. Visão. Onde queremos chegar? Vocês devem já ter ouvido falar do Flávio Augusto, né? Quem conhece o Neto, sabe que ele é um mentorado, né, do Flávio Augusto. E o Flávio Augusto, de fato, é uma referência em gestão empresarial no Brasil. Uma vez eu vi ele falando assim: me diga uma única coisa que fez você prosperar. Se você pudesse resumir, ele é um dos bilionários, dos brasileiros bilionários, né? Se você pudesse resumir a sua prosperidade em uma palavra, o que que você falaria? Resposta dele: visão. Por quê? Porque a visão é o que vai trilhar você a incessantemente e obstinadamente seguir os seus objetivos e o seu alvo. Não é apenas vender planos valores altos. Não. É o seu porquê transformado numa visão. E aí você vai especificar essa visão. Os detalhes de como montar isso, eu passo aqui depois, vocês veem. Mas você vai responder a pergunta: onde eu vou estar daqui a 5 ou 10 anos? Ó, um exemplo: ser reconhecido como a principal clínica de saúde integrativa do Noroeste Paulista, referência em protocolos personalizados de emagrecimento e longevidade feminina. Cara, você vai perseguir isso. Ah, ser referência no interior do estado de São Paulo, ali na região onde você está atuando. Ser referência em Goiânia. Você vai perseguir isso. E aí, as suas ações são baseadas nisso. Como que eu faço para me tornar referência? Isso inclui, vai ser campanhas de mídias locais, a sua apresentação, o seu posicionamento. Tudo vai estar direcionado a isso. E você vai definir também os seus índices até um determinado período. Um plano de gestão dura 4 anos. Eu acho 4 anos muito longevo, né? Eu consigo pensar só 2 anos para frente. Então, 2 anos para frente, eu defini que a nossa clínica seria referência em Bauru e região. Já conseguimos. Agora eu quero ganhar o estado de São Paulo. Depois o Brasil. Estado de São Paulo 2028, Brasil 2030. Exemplo, ser referência em saúde hormonal feminina no estado de Santa Catarina até 2030, reconhecido pela taxa de satisfação acima de 95%. Então, índices mensuráveis. Tiago, mas eu não tenho noção de nada, eu não sei índices, eu não sei como falar essas coisas. Um plano de gestão bem feito, ele não muda, tá? Ele só é perseguido. Mas um plano de gestão para quem está começando, ele acaba mudando na prática. Então você vai montar do jeito que você sabe e imagina. Pelo menos você vai ter que ter o esqueleto lá para alguma coisa para você revisitar ele depois. Eu já mudei o meu umas 3 vezes, desde o que eu fiz lá no início, quando a empresa começou, até hoje eu mudei 3 vezes já esse plano. E isso acontece, na prática isso acontece. Não era para acontecer porque o plano tinha que nascer perfeito, mas na prática não é isso que acontece. Tá? E os valores, que é qual a importância dos valores? Você vai definir como os seus funcionários vão se comportar. Por isso que dos três, para mim o mais importante são os valores. Porque é aqui que você vai definir como os seus funcionários vão se comportar. Quando você faz um programa de bonificação, por exemplo,
você vai bonificar ele por intermédio dos valores. Como que eles vão demonstrar? Como que a sua empresa vai demonstrar esses valores? E são por causa desses valores que você vai ver e viver a cultura da empresa. Quem estava no evento lá em São Paulo esse fim de semana, lá no Evolution, vocês assistiram um show de cultura empresarial. Quem estava lá e quem sabe me dizer que momento foi esse? Um show de cultura empresarial que eu assisti lá. Foi a secretária do Vantu. Perfeito. Secretário do Dr. Van Tuyilde. Perfeito. Ela deu um show de cultura empresarial. Por quê? Porque ela falou o que que o dono da clínica fala insistentemente, isso é cultura, são valores. O que que ele ensina para elas insistentemente sobre comportamento e o que que elas respiram na clínica todo santo dia. Comportamentos. Quais comportamentos ele inspirou elas a agir e o que que elas vivem lá e fazem lá. Como que você faz isso? Você escreve isso, os seus valores, e implementa isso. Toda semana que você vai fazer. Aqui eu faço reunião uma vez por semana. Eu gostaria de fazer todo dia, mas faço uma vez por semana só. Toda reunião eu começo falando a mesma coisa, os valores da clínica, para ser massificado. Um dia que um funcionário seu fizer um meme com uma frase tua, de tanto que você repete ela, e essa frase for um dos valores da sua clínica, você atingiu o objetivo. De tão chato que você é falando sempre a mesma coisa. Mas você tem que ser inspirador, você tem que inspirar as pessoas a terem esses valores. Então, primeira coisa que eu vou fazer, depois que eu definir o tempo de separado para a gestão da minha empresa, primeira coisa é escrever, definir missão, visão e valores. Com uma ênfase muito forte nos valores. E aí, depois que vocês fizerem isso e avançando no assunto, vocês vão ver como é que isso faz sentido. Eu dei um exemplo claro agora do programa de bonificação. Como é que o programa de bonificação faz sentido quando você tem valores bem definidos? Você não vai cobrar qualquer coisa do seu funcionário. Você não pode cobrar vendas, bonificação por vendas do seu funcionário, se vendas não for cultura da sua empresa. Você está entendendo? Como que você vai medir o comportamento dos seus funcionários? E que comportamentos são esses? Tem que estar definido nos valores da sua empresa. Eles têm que se comportar como você definir nessa estrutura aqui. Então, essa é a minha segunda coisa: missão, visão e valores. Qual que é a terceira coisa que eu faço? Organograma. Organograma. O que que é organograma? E como fazer? Quando a gente fala em gestão, você pensa numa coisa organizada e numa coisa ou desenhada ou escrita. E isso tem que ser apresentável para poder ser executado, né? Como é que você apresenta isso? Existem diversas maneiras de você apresentar uma coisa. Você pode, quando você tem uma ideia, um pensamento e quer passar isso para alguém, você pode escrever um livro, você pode desenhar, você pode falar, né? Você pode, de diversas maneiras, apresentar uma ideia. Como que se apresenta o seu planejamento de gestão? Pode ser um desenho, pode ser por escrito, pode ser na ferramenta tal, pode ser na ferramenta X, Y, Z. Como é que eu organizo a gestão da minha empresa? Eu gosto muito dessa ferramenta aqui, o Notion, porque ele é um painel que me mostra tudo. Você pode usar o Word, o documento do Word, onde você vai escrever as coisas uma atrás da outra. E você pode usar o Miro, por exemplo, onde você faz desenhos de fluxogramas. Ou você pode usar papel higiênico e um batom para escrever nele. Não importa, não tem fórmula do bolo, tá? Mas o que você tem que fazer é tirar da cabeça, tirar do mundo metafísico e colocar no mundo físico. O que eu estou falando não é só filosofia, psicologia, não. É justamente isso que vai dar para você e para sua empresa o senso de ordem e de organização.
é tirar tudo do mundo metafísico, do pensamento, da ideia, e colocar no mundo físico. E a execução do mundo físico, ela tem esse processo. Ela primeiro é registrada e depois ela é executada. Então, quem não tem processos desenhados ou por escritos, tem dificuldade em fazer as pessoas colocarem em execução. Porque palavras se perdem ao vento, mas documentos não. Então, se você não fizer o seu manual, seja escrito como se fosse uma historinha, seja desenhado, as coisas vão se perder. E quando você trocar de funcionário, você vai ter o retrabalho, ter que falar tudo de novo e já não vai falar o que você falou da primeira vez, etc, etc. Tá? Então, voltando ao passo a passo, organograma. Então, eu tenho aqui, por exemplo, um organograma desenhado, eu já apresentei para vocês, mas hoje eu vou apresentar um outro modelo que talvez seja mais fácil para você fazer, que é um documento escrito. Ó, eu fiz aqui no Notion, você pode fazer no Word. Funções e organograma. Quando eu falo organograma, eu estou falando das funções da sua empresa. E aqui você pode definir quais as funções e, bem resumidamente, o que que cada função faz. Você não tem fórmula do bolo, você cria a sua empresa como você quiser. Você tem alguns modelos que podem ser considerados como validados, digamos assim. Então eu vou apresentar aqui um modelo que para mim é validado, da minha clínica é validado, e eu recomendo que você siga ele. E aí a gente já vai entrar lá no, numa clínica específica. Então, como é que eu hoje tô... E essa divisão minha, ela já teve algumas alterações daquela que eu comecei fazendo lá atrás. Fui observando necessidade, fui mudando aqui, né? Não existe fórmula do bolo, mais uma vez eu digo. Se você for ver as startups hoje, por exemplo, cada uma tem uma configuração diferente da outra. Eu começo então com o corpo executivo. O corpo executivo é aquele conjunto de pessoas que tomam a direção da empresa e fazem o planejamento estratégico. Quem faz parte desse corpo executivo? O CEO da empresa é aquele, como se fosse o dono, o gestor máximo, o Chief Executive Officer. Você tem a figura do gestor, que podem ser a mesma pessoa, tá? Você tem a figura do gerente, você tem a figura do médico diretor e eu tenho a figura do gerente de finanças. Essa é minha galera que pensa a clínica, que planeja a clínica. Vou colocar aqui o nome dessas pessoas. Quem que é o CEO da minha clínica? É o Thiago. Quem que é o gestor da minha clínica? É o Thiago. Quem que é o gerente da minha clínica? É a Claimara. Quem que é o médico diretor da minha clínica? Doutora Nelly Kim. Quem que é o gerente de finanças da minha clínica? Flávia. Que? Então, essa turma aqui, ela pensa estrategicamente e planeja as ações da clínica. E você precisa escrever isso em algum canto. Esse é o primeiro passo. Aí você tem uma nova divisão de pessoas, um novo departamento, que é o corpo clínico, que são os médicos, enfermeiros e técnicos. Você pode ter um, dois, três, cinco médicos e o corpo clínico, como você bem entender. Eu coloquei aqui a estrutura mais simples, tá? O médico, você vai nomear eles, doutora Nelly Kim. Enfermeiro, Silas. E na ponta esquerda, técnico, não tem. Você pode ter só o técnico, não tem enfermeiro, mas aí é outra história. Esse é o corpo clínico. E tem um terceiro time, que é o apoio estratégico e operacional. Dentro desse grupo, eu tenho meu departamento de marketing. Eu tenho aqui uma função chamada Head Marketing. Olha que interessante. Essa é uma função que eu aprendi no meio do caminho a necessidade e a importância dessa função.
Na minha primeira divisão, no meu primeiro organograma, não existia essa função de head marketing. Depois eu aprendi e eu incluí. Com quem que eu aprendi essa? Sabe com quem foi? Com o Caio Cunha. E aí eu verifiquei com o Caio e com o Alexandre Cauê. Aí eu vi a necessidade dessa função. Quem que é o head marketing? É aquela pessoa responsável por todo o marketing da clínica. Ele pensa o marketing. Ele está lá em cima vendo as estratégias de marketing, mídias locais, Instagram, as próprias métricas, a gestão de tráfego. Ele está pensando e planejando estrategicamente o marketing. Às vezes a gente coloca o gestor de tráfego para fazer isso, a agência para fazer isso. Nada disso funciona. O que funciona é um funcionário da clínica preocupado única e exclusivamente com o marketing. Quanto que essa pessoa cobra por mês? Em torno de R$ 6.000. Essa é uma contratação mais arrojada, que eu acredito que é uma contratação para crescer. E vou iniciar agora esse teste, né? Tem 2 meses já que eu estou buscando essa pessoa. E eu não tenho medo de. Se tem uma coisa que eu não tenho medo, preocupação nenhuma, é de fazer testes. Não deu certo? Rua. Sem a menor preocupação. E sem a menor perda de tempo para contratação também. Você não pode perder um segundo para contratar ninguém. Nem para contratar, nem para demitir. Quem gasta esse tempo, ou é a contabilidade, ou alguém que você vai contratar para isso. Outra função do departamento de marketing é a social media. Eu recomendo que todos tenham uma, que vai cuidar do seu Instagram e não vai deixar você gastar tempo com o Instagram. E o gestor de tráfego, que vai fazer a gestão ali do tráfego, né, da mídia paga. Agora aqui é importante, hein? Equipe comercial, que está lá dentro da galera do apoio estratégico operacional. E você está escrevendo e desenhando isso. E eu gosto de dividir em comercial um e comercial 2. Comercial um é o primeiro atendimento de lead. E comercial 2, experiência do paciente. Hoje é muito comum qualquer evento de gestão que eu vou, de congresso que eu vou, empresarial, o assunto é 50% de qualquer assunto. Eles ocupam com a nova onda do momento. A experiência do cliente, experiência do cliente, experiência do cliente. Então está se investindo muito nisso, né? Eu gosto muito de falar, né, do padrão Disney de encantamento. E não existe empresa que cresce sem dedicação exclusiva para o pós-venda, para a experiência do paciente. Seja para aumentar o tempo de frequência do paciente na clínica, do cliente na empresa, o lifetime time value, o tempo que ele fica consumindo ali na empresa, aumentando assim o ticket médio e aumentando a taxa de satisfação da empresa. Então, isso é um dos itens mais importantes, estratégicos mais importantes. O interessante é que isso está lá no hype do momento empresarial e as nossas clínicas, a grande maioria das nossas clínicas não se preocupa com essa função. É muito interessante isso. Você fala com 80, 90% das clínicas do nosso grupo, ninguém tem essa função dedicada. Quem que exerce essa função? É a mesma pessoa que exerce 300 outras. Obviamente, ela não vai conseguir fazer essa função de uma forma dedicada, específica. Aí aqui eu vou parar um pouquinho e vou perguntar ali pro nosso amigo Gabriel, para a gente conversar um pouco sobre a estrutura e os passos da clínica dele. Tiago, posso fazer uma pergunta? Deve. Falando dessa questão da experiência do paciente, é, por exemplo, isso é uma coisa que a recepcionista pode fazer, é, enfim, alguém que fica na clínica ou alguém com trabalho remoto, enfim, como é que você vê essa função, sabe?
às vezes eu tenho um pouco de dificuldade de separar, porque hoje eu você sabe, né, que eu contratei uma enfermeira, Uhum. e aí a minha ideia era colocar ela para, nos momentos que ela não estiver fazendo aplicação, né, cuidar dessa experiência, dessa jornada, na verdade, né, do paciente. Aham. É o seguinte, ó. Vou botar aqui. O que que você vai estar fazendo? O que que você tem, o que que a gente tem que ter em mente? Que essa pessoa, essa função, ela existe. Ponto. E ela tem que ser uma função dedicada. Ponto. Quando você coloca, aí eu vou botar nome aqui, ó. Por exemplo, botar nome. A minha aqui é a Alanis, é comercial, um atendente. E a experiência do paciente, acabamos de demitir uma, temos que achar outra agora. Vou dar o nome aqui, é uma pessoa chamada nova contratada. É. Não vou dar um nome para ela fictício aqui, ó. Joana. Joana. E aí, quem exerce essa função na sua clínica hoje está sendo a Joana, que também é enfermeira. Então, essa função existe e está sendo acumulada. Qual que é o seu objetivo? É evitar o máximo de acumulações na clínica. Entendeu? Quanto menos pessoas acumularem, melhor o serviço fica. Mas, Thiago, eu tenho preocupação dela ficar sem ter o que fazer, né? Normalmente, quando o colaborador não tem o que fazer, é culpa nossa, que a gente não conseguiu passar para ele de um trilhão de coisas que ele poderia fazer. Então, o que que essa pessoa na prática ela faz? A experiência do paciente. Na prática, ela controla todos os pacientes que chegaram e que estão chegando na clínica. Os de plano de acompanhamento, ela acompanha diariamente eles. Não tem como a pessoa ficar tranquila com essa função. Mantendo a planilha atualizada, mantendo o contato atualizado, sabendo com quem ela tem que entrar em contato, com quem ela não tem que entrar em contato, mandando brinde, cadastrando aniversário, cadastrando dados de parentes, do marido, da esposa, do filho, qual que é o aniversário do neto, para eu poder mandar lá o carrinho Hot Wheels para ele. Não tem como essa pessoa ficar tranquila. Mas normalmente isso não é feito porque ela está acumulando função e tem outras atribuições, ela está sobrecarregada. Você entendeu? Por isso que a gente não consegue fazer essa função com excelência. Não Bom, tem Thiago, como. Manda bala. é, uma pergunta, uma dúvida que me vem na cabeça, assim, é, na tua experiência e tal, a gente consegue ver um roadmap desse organograma, tipo, como que você enxerga assim, olha, ele começa assim, com alguns cargos, talvez com um grau de sobreposição, mas a gente conseguiria ver um estágio, tipo assim, olha, nessa fase inicial foquem nessas áreas, depois vai, bota essa, depois encaixa essa, encaixa outra. Cara, eu Eu vi. defini isso com marcos de faturamento, né? Eu acho que é assim, o faturamento ele espelha muito a sobrecarga da que a clínica começa a entrar. Porque Entendi. faturamento, na verdade, espelha. Eu poderia ter feito, por exemplo, quantidade de pacientes, né, em plano de acompanhamento, por exemplo. É um marco também que você pode usar, né? Eu coloquei faturamento porque é fácil de controlar, a gente está olhando toda hora e é mais, digamos assim, mais motivador, né? E aí, por exemplo, até R$ 100.000 você usa essa estrutura. Passou dos 100 mil, já é SSS. Eu mostrei aqui em outra aula as minhas bolinhas vermelhas, né? Então, por exemplo, a clínica passou do faturamento de 500 no mês passado, eu botei as bolinhas vermelhas para contratar. Porque já tem a estrutura feita, escrita, e agora meu alvo é quais as funções que eu não vou acumular mais. No meu caso aqui, o gestor, estou procurando um novo gestor para a clínica, eu me demiti. Eu não posso mais gerir a minha própria clínica. Eu agora tenho que gerir a rede de clínicas, tenho que estar pensando nas novas clínicas que a gente vai abrir, nas novas empresas, na rede toda. Então, eu estou buscando um gestor para a empresa. Fui demitido.
Eu recebi até uma carta de demissão e tudo. Eu estou procurando um outro médico e eu estou procurando agora a experiência do paciente e qualquer outro aqui. E o gestor de contratos. O gestor de contratos está praticamente fechado. Quem que era o gestor de contratos? Era eu, acumulando. Eu brinco que isso aqui é o quadro do burnout, né? Você vê o quanto de funções você está acumulando e aí que você vai caçando outras pessoas. E assim, eu dou exemplos aqui práticos, né? De como você. Ó, vou falar para vocês um exemplo bem bacana, que eu estava acumulando e tive que ir atrás de outra pessoa. A Flávia, tá aí, Flávia? Cadê a Flávia? Flávia. A Flávia é meu Oi, segundo tô cérebro. aqui. Não, a Flávia é a Bonani. A Flávia é meu, meu segundo cérebro, né? Flávia, conta pra eles aonde que eu te conheci. No Arcana, através de um projeto que foi justamente numa planilha que a gente começou a trabalhar junto. A Flávia eu conheci o seguinte, eu entrei lá no Workana e tava procurando um freelancer pra fazer uma planilha pra mim, lá pra Sargento Neide. Aí ela fez a planilha, gravou um vídeo, me explicou, falou, me deu aula, me mandou cala a boca burro, não é assim, é assado. Eu falei, gente do céu, de onde saiu essa mulher? Eu quero ela pra mim, quero ela do meu lado. Aí ela briga comigo, ela fala que minhas ideias são ruins, que estão erradas. Eu falei, pronto, é disso que eu preciso na vida. Então, site Workana, entendeu? E aí, o que que aconteceu? Ela tirou o meu nome de um quadradinho e eu coloquei agora o nome dela nesse quadradinho. Justamente nessa busca. Mas eu já tinha a função definida, já tinha tudo escrito o que que tinha que fazer, que era o que estava fazendo. E quando ela veio, eu falei, Flávia, faz isso aqui. E a primeira coisa que eu falei para ela, não só faça isso, mas me ajude a melhorar esse manual. Né? Uma das primeiras funções da Flávia não foi apenas fazer as funções, as tarefas financeiras, mas foi melhorar a desenvolver o manual. Que aqui já é um outro assunto, mas que eu já vou pegar um gancho. Todo funcionário que começa a fazer alguma tarefa que você, né, na clínica, primeira atividade dele é tomar contato com o seu próprio manual e se esse manual não existir, vocês vão fazer juntos. E ele vai te ajudar a construir o próprio manual dele. O que na verdade parece que é uma bizarrice, né? É uma loucura. Você deveria entregar o manual para ele pronto, mas na nossa prática, né, para que a coisa funcione, você pede para ele construir e fazer. E às vezes ele vai te surpreender, como a Flávia me surpreendeu. Faz um negócio melhor do que se tivesse eu fazendo. Entendeu? O enfermeiro também, ele fez o manual dele, eu não sabia nada de enfermagem. Ele que fez, ó. É isso que tem que fazer. Pô, eu não sabia que tinha que controlar todo dia a temperatura da geladeira. Não sabia. Eu não sabia. Mas ele sabia, ele aprendeu isso no curso dele lá e ele colocou lá. Mas, Gabriel, como é que tá a tua clínica aí? Me conta pra gente. Fala pessoal, boa noite. Então a gente está trocando agora de serviço, estamos indo para uma clínica maior, estava no consultório aqui da minha família. A gente ontem trocou definitivamente aí de secretária. Aí a gente tem uma secretária aí, que pelo Thiago falou ali, aí seria o comercial um, né, que faz atendimento de todos os leads. E agora a gente colocou a Daiane, que está aqui com a gente, conversando junto, que a princípio vai ser a parte do comercial 2, né? Que ela está atualmente como secretária, né? Recebendo, recepcionista, né? Dando os pacientes, lançando exames, esse tipo de coisa. E a gente vai, assim que ela pegar a mão aí do que a gente está treinando, vai começar a parte de experiência do paciente, follow-up, essas coisas, né? Aí eu tenho atualmente uma social media que cuida da parte do meu marketing, tem um pessoal que faz o tráfego pago, que eu acabo não acompanhando muito, por, não sei, falta de tempo, ou falta de cuidado, não sei. E o resto tudo sou eu. O resto tudo sou eu que estou fazendo, né? A gente ainda não começou pouco ainda com injetável, né? Então o que está tendo sou eu que estou fazendo ainda. Mas o plano é nessa outra clínica já ter um outro espaço para isso, que vai precisar de enfermagem, etc, né? E aí eu dei uma travada, né? Aí eu recorri ao nosso mestrão aí para dar um help aí pra gente.
Isso. Então, ó, cara, Gabriel, o teu exemplo é assim, por isso que eu falei, cara, vamos discutir isso na aula, porque é da grande maioria acontece isso. E por isso que eu insisto, bato na mesma tecla. Tem que botar por escrito e desenhar. Ó, e aí te dá clareza das coisas, quando você tira da cabeça e bota no papel, bota no computador, bota no Word. Olha como é que é a configuração da sua clínica. Primeiro, comercial um, alguém atende o lead, a pessoa que entra em contato na clínica. Quem que atende ela? É a Dai. Essa é a Vanessa. Ah, tem a Vanessa aí. É, que a Vanessa, ela é uma secretária online. Pronto, a minha também. Isso. Ela é online, mas uma ressalva aqui, secretárias online, tá? Todas as experiências, os métodos eu já testei. O que que funcionam para mim? Disparado. Uma pessoa da cidade que pode frequentar a clínica, que pode fazer o tratamento, inclusive, e que você conheça ela pessoalmente e que você crie ela e ela trabalhe só para você. Atendendo todos esses requisitos dá certo. Quando a empresa terceirizada, é, a pessoa que foi recomendada, que atende digital, ela atende você e mais outras 5 clínicas. Quanto mais clínica atendendo para ela, é melhor. Ela não consegue assumir o nosso padrão de exigência, tá? Que é competir com a IA, né? Não deixar mais de 5 minutos alguém sem resposta. Esse é o meu padrão de exigência. Então, o Gabriel tá com a Vanessa, eu tô aqui com a Alanis, que tá cada dia melhor. Ô, Thiago, então, você falou da IA, daí qual que foi a sua experiência com a IA para fazer isso? Eu Ou, ainda estou ou do usando a Google? IA. Nós usamos a IA. Como é que eu faço aqui? Você pode usar um telefone só e no CRM você taguear para a IA identificar quando que é um paciente antigo, quando que é um novo. Eu eu estou usando 2 telefones só para fazer teste mesmo, mas o ideal é fazer um. Eu estou usando um outro só para IA atender. Por quê? Ela está começando a converter, a taxa de conversão muito pior do que a humana. Mas ela quebra um galho absurdo no quesito filtragem, né? O que eu recomendo? Você usar no mesmo número e você usar a IA para filtrar e passar para a humana. Que filtragem é essa? Responder rápido, interagir rápido e ver quem tem interesse e quem não tem. E já quem não tem já fica para trás. De forma que você melhora muito a qualidade de vida da atendente humana com isso daí. Essa é a minha experiência. E sem contar horários fora do expediente, sábado e domingo, que ela consegue estar continuando atendendo e às vezes até chegar no limite ali da conversão. Qual é o limite dela da conversão? Receber o sinal do agendamento. E aí a secretária humana tem que entrar em ação para agendar. Tá? Ela não consegue agendar sozinha. É... Tá, a Tiago, experiência. Hum, faltou alguém uma fala? coisinha aí, faltou uma coisinha só. Depois você Ah, bem, conversa com fala. o Daniel sobre isso. A gente Hum. já implementou aqui na clínica. Como a gente roda a campanha, inclusive aos finais de semana, a gente tem leads que a IA filtra. E aí agora a gente criou uma automação para a gente, tanto eu quanto ele, ser avisado por WhatsApp que tem uma pessoa interessada. Ah, não, ele falou isso sim, eu que esqueci. Ele falou sim. Vocês entenderam aí que bacana? Ela já filtra, atende e não fica por isso mesmo. Porque assim, senão você tinha que ficar vendo lá o CRM, né? Daí ela manda uma mensagem para quem você quiser, avisando, ó, tem gente na cara do gol aí, ó. A bola tá no gol e tá sem goleiro. É só chutar. Exato. Entendeu? Eu recebo no meu WhatsApp, se eu estiver em qualquer lugar, eu entro no meu celular mesmo, na Figo, e eu mesmo já faço É. ali o Aí, agendamento. aí deixa eu dar uma bronca, mesma bronca que eu dei pro pessoal lá em Fortaleza. Aí o cara fala assim: ah, não, é muito caro, não quero implementar essa ferramenta, não, muito caro. Aí o cara deixa de agendar uma consulta de 2, 3 consultas num domingo de 800, de R$ 1.000, para não pagar a IA, né? É sobre isso. É surreal. Isso é não querer crescer, né? Isso é não querer crescer. É, Ô, Tiagão, e aqui eu coloquei essa secretária virtual, cara.
também como meio que estratégia aí de ser uma PJ, né? Uhum. Então, até porque tava no começo, não tava dando para É, gastar tanto assim para contratar uma segunda, mas estava tendo volume. Aí eu não sei até que ponto que vale a pena isso, porque realmente é isso, ela é de é outra o cidade. seguinte, Eu tenho uma equipe que tem várias pessoas, é exatamente como tu falou, né? o que que vai definir o desempenho dela é a taxa de conversão dela. Se você tiver sem tempo, você pede para toda semana, toda segunda-feira, ela te mandar um print da tabela dela, da taxa de conversão dela. O mínimo que você tem que cobrar dela é quantos pacientes ela atendeu na semana e quantos ela reverteu em agendamento. E aí você pega o nosso modelo de planilha que tem umas informações mais importantes, que é quem está vindo para plano, se ela deu o voucher, onde conheceu você, etc, etc. Algumas outras informações lá. Mas o mínimo do mínimo do mínimo. Quantos atendeu e quanto converteu. Taxa de conversão que eu considero um bom número de taxa de conversão, 10%. 10% é uma excelente taxa de conversão. 12% é excelente, 8% bom, aceitável. Menos que 8 já a pessoa tá com problema em casa, entendeu? Então, a taxa de conversão dela vai medir, não é impressão. Ah, eu acho que ela tá bem. Ah, eu acho que ela tá respondendo bacana. Ah, eu acho que ela tá mal. Não existe isso. Existe análise de taxa de conversão. Beleza? Cobra disso dela, toda segunda-feira ela te enviar. Tiago, Aí a taxa estiver ruim, tem que mudar a estratégia. Tiago, Opa, qual que é essa IA que você usa? a do Dorta, Daniel Dorta. Ah, do Dorto. É. Na verdade, eu criei a minha, só que a minha é cópia dele, então eu posso falar que é a dele. Ah, tá. É, o que que eu ia falar? Ah, você falou do PJ, né? Eu já fiz a contratação da online em PJ, mas hoje eu digo o seguinte, cara, não tenha medo de CLT. O que que você tem que ter medo? Você tem que ter medo de perder tempo. Enquanto você não perder tempo com contratação, não tem preocupação, não tenha dor de cabeça. Começou um horário de trabalho, uma rotina de trabalho que configure que a pessoa está hierarquicamente subordinada a você, não tenha preocupação. O caso da atendente online, se ela atender diversos outros, não ter regime intenso de trabalho, né? Mas assim, mais de 3 dias na semana, horário comercial, te dando métricas, eu acho que é difícil você conseguir justificar de que ela não trabalha para você, né? Então eu, assim, não, uma vez que você faz 3 contratações e que você se recusa a pegar até o documento, a contabilidade fica lá, né? Pega o RG dela, me preenche essa planilha, cara, eu falo, ó, o contato dela é esse, resolve lá, não tira o meu tempo. Aí quando você vê que o negócio sai sem você gastar tempo, você fala, opa, é fácil. Você entendeu? Não é um bicho de 7 cabeças, não. Então não arruma preocupação pra você, não. Não arruma dor de cabeça, não. Agora, não perca tempo. Mas é a guia, é o 13º, isso volta, cara. Trabalho retorna. O trabalho volta pra você. Eu odeio pagar imposto pro governo, mas fazer o que é certinho, as coisas se encaixam e dá certo. Aí eu tava botando aqui, ó, a experiência do paciente é a DAI. A DAI tá de secretária aí também? Tá de secretária. Tá aí. O Gabriel, não conta pra DAI não, né? Mas ela, no secreto ali, eu tive que mandar um elogio pelo interesse e participação dela aí. Só não conta pra ela não, viu? Aí, qual que é a visão aqui da coisa? Quem que organiza as coisas na clínica aí, ó? Começou um incêndio. Quem que é a pessoa que vai organizar isso quando você não tá? É a DAI também? O paciente tá reclamando lá na recepção. Teoricamente é. A DAI. É quando, deixa eu ver aqui, acontece
algum problema ali com a sala injetável, a DAI entra em ação ou não? Teoricamente é para ser. Então, ela acontece com ela, às vezes isso aqui, ó, acúmulo de função, de gerência, de secretariado e de, cadê? Comercial 2. Nenhum problema, tendo as funções bem definidas, né? O fato é que você tem que medir a qualidade do serviço, se está sendo por falta de ação e atitude ou se está sendo por sobrecarga. Quando acontece algum problema aqui na clínica, não foi feito o agendamento do plano de acompanhamento. Eu viro para a Claimar e falo, por que não foi feito? Eu não quero saber dos seus problemas. Eu não quero saber dos seus defeitos, dos seus vacilos. Não é isso que eu estou atrás. Eu estou atrás do erro no processo. Eu quero entender o erro no processo. Ela fala, não deu para fazer porque. Eu falei, não, é o seguinte, eu quero entender o que que aconteceu exatamente para ela ter terminado o dia e o agendamento não ter sido feito. Me conta toda a história. Vamos lá. Eu tava lá. Aí na hora que eu fui fazer, me chamaram para pesar o paciente. Aí eu fui. Aí quando eu voltei de pesar o paciente, eu já estava recebendo o outro. Aí tinha que fazer passar o cartão. Aí a nota fiscal. Aí acaba. Uhum. O que que ela está me contando ali? Ela está me contando o processo. E eu vou identificar nessa historinha onde é que está o erro do processo, a sobrecarga, acúmulo de funções. Aí eu chego à conclusão, bom, isso não está sendo bem feito porque ela está fazendo duas funções ao mesmo tempo. Então, qual que é a minha meta? Separar essas funções. Antigamente, a Claimar era a gerente, era a secretária, era o comercial um e comercial 2. E de vez em quando jogava ainda, às vezes, de técnica de enfermagem. No- né? Aí, enquanto estava mexendo com medicamento, chegava o paciente, o lead ficava esperando no telefone. Então, a maturidade da empresa é justamente essa. Você começa acumulando tudo. E a maturidade da empresa é crescendo e separando essas funções. Mas você tem que saber que funções são essas e qual vai ser essa separação. O caso da Cristal, por exemplo. Não é bom ela crescer tendo a enfermeira sendo a mesma experiência do paciente. A não ser que a pessoa seja extremamente dedicada e mostre isso na produtividade, né, mensurável ali na planilha, no contato, né? Quando eu falo experiência do paciente, gente, é uma perseguição ensandecida a todos os pacientes. E no nosso, quem está no nicho de emagrecimento, então, isso aí triplica a importância. Tem gente, né, acho que foi com o Hudson, né, que eu estava falando. Se tem algum paciente carente aí, né, no teu hall de paciente? Ninguém, né? Acho que 110% é carente, cara. Se você. A Tati, por exemplo, que está aqui, que trabalha mais com idosos. Tem algum carente aí no seu hall de paciente? Ninguém, né, Tati? Ninguém é carente. Os pacientes e os familiares. E os familiares ainda. A experiência do paciente, ela entra em contato com o seu João, o, a esposa do seu João, que é quem dá o remédio para ele à noite, com o neto do seu João. Ela conhece todo mundo. Ela pergunta pra Dona Maria o que que ela comeu hoje. Ela pergunta pra Joana se a Joana foi na academia. Cadê a foto da academia? Você tá entendendo? Sabe aquele momento gostoso? Alguém já fez desafio? Né? Quem fez desafio viveu aquele momento gostoso de estar mais íntimo dos pacientes. Mas aí mandava foto, manda foto da comida. Hoje o desafio hoje é fazer um exercício ao ar livre. Aí manda foto. A experiência do paciente vai viver isso como expediente dela, como rotina dela. Você tá entendendo? Ter essa intimidade com o paciente. Quem, qual é a clínica que oferece isso? Eu vou dizer para vocês, tem uma clínica
Da Vanessa. Cara, fugiu agora sobre o nome dela. Eu conheci ela lá no evento do Conrado Adolfo, lá da mentoria que eu faço. E ela explodiu a empresa dela de emagrecimento. Só que ela é nutricionista. O que que ela bolou? Ó a estratégia dela. Ela fez um site, uma empresa. A Vanessa Bucão? Baiana? Não, ela acho que é de São Paulo. De São Paulo. Mas o que que ela fez? Uma estratégia de emagrecimento você se cadastra no site, aí você entra no plano de emagrecimento. Aí você recebe uma dieta, suplementos e uma equipe de acompanhamento. O segredo tá nessa equipe de acompanhamento. Não tem dizer partida não, gente. E galera emagrecendo e o site bombando e faturando milhões. Sabe o que essa equipe de acompanhamento faz? Isso aqui, experiência do paciente. Fica no pé, todo dia no pé da pessoa, para ver o que que a pessoa está comendo, o que que a pessoa, se ela está seguindo a dieta, o exercício, a dieta e se está fazendo os exercícios que foram mandados. Só isso, só isso. E a gente que trabalha com isso não faz. Sabe por que que a gente não faz? Porque a gente não quer pagar R$ 2.000 pra um salário a mais, 2.500, R$ 3.000, um salário a mais. Você gasta num dia de injetável, você gasta isso. Você não quer pagar no mês inteiro pra uma pessoa dar uma qualidade de, de atendimento assim da tua clínica. Tá? Então pensem nisso. Mas meu assunto não é esse, meu assunto é a estrutura como um todo, né? Eu acho que ficou claro que a maior necessidade que você tem é de escrever essas funções, desenhar essas funções. Você pode ir melhorando, né, mudando conforme o tempo e buscando marcos para você contratar essas pessoas. Desenhar essas funções e contratar essas pessoas. Qual seria o próximo passo? Depois de montar o organograma? Montar o Job Description. Description, que nada mais é um nome afrescalhado para a descrição da função ali, né? O que que a pessoa tem que fazer? E mais uma vez eu digo, você pode usar a própria pessoa para te ajudar a escrever esse manual da função. Aqui no nosso querido Doutor no Controle, eu fico o tempo inteiro alimentando aqui a descrição das funções. Vocês já devem ter ouvido falar, né, que por causa desse aqui, ó, lá atrás eu tinha planejado um departamento de operações. Eu tinha desenhado, escrito lá aqui no meu organograma, esse desenhozinho aqui, eu tinha desenhado. Cara, toda empresa tem um departamento de operações, que é quem você vai na loja, né? Tem um departamento que de estoque, controla material carga, faz as compras, né? Aí um dia eu revisitando isso aqui, eu pensei, cara, por que que eu não tenho o meu departamento de operações? Quem mexe com o mesmo medicamento, ó, 100% da galera aqui, quem que organiza estoque é ou a secretária ou o enfermeiro. Tem alguém diferente aqui? Quem organiza estoque ou é a secretária ou o enfermeiro. Eu organizo. Ó, Eu faço compra, eu organizo e eu a controlo. Tati, ô, Tati, você quer Eu falar, mas o seu também. caso é pior, né? Que é você mesmo, né? Que organiza o estoque de medicamento. Aí era a minha próxima pergunta, né? Quem faz as compras de medicamento? Aí Eu. eu acho que quase todo mundo faz as compras de medicamento. Hoje eu mesmo estava vendo no grupo lá. Gente, Dá muito pô, trabalho, viu? Essa parte de o injetável, Dorta que viu? tá atrás disso, né? Ele perguntou, ele botou lá no grupo assim: quanto tempo vocês estão esperando a Fluca responder? Eu peguei a estratégia do Dorta. Vê se eu tô certo. Ele tá querendo fazer uma enquete Com para certeza. depois oferecer para a Fluca assim, ó. Cara, olha quantas vendas vocês estão Isso. perdendo com Não a tenha solução que dúvida. eu posso te dar. Vocês vão resolver esse problema e vender mais. Não é isso? Não tenha Com dúvida. A certeza. mesma IA que atende os pacientes aqui, ele vai adaptar e vai criar para atender a gente lá, Olha aí, fazer o gente. primeiro atendimento. Sensacional. E se eles não fizerem, eles vão estar sendo muito burros, porque eles realmente, gente, É. um monte. Eu acho que toda semana tem gente lá reclamando de tempo de atendimento. Hoje teve da Fluca, teve outra pessoa reclamando da Essential, né, também.
É. E assim, gente, é um Gente, a processo muito melhor que tem demorado. é a Central Farma. A Central Farma é incrível. Agora, eu vou te falar, o Dorta, o que o Dorta inventa, eu compro a ideia dele. Mas ele não vai resolver o meu problema. Sabe por que que ele não vai resolver o meu problema? Vou usar a Flávia aqui de novo. Flávia tá aí? Flávia ainda ou saiu? Tô Flávia. aqui. Flávia, você consegue resumir aí rapidinho como é que é o nosso processo de compra de medicamento? A Claimara passa o que precisa, o Marcos faz o orçamento e a compra, ele manda no WhatsApp, eu faço a programação na conta e você só aprova. Então, ó, resumindo o que ela falou, isso mesmo. A- Alguém faz o pedido, seja a secretária, seja a própria médica. Quero isso, isso, isso e aquilo. Joga no grupo de WhatsApp. Ela falou o Marco, né? Eu chamo ele de Pellegrino, é o sobrenome dele. O Marco pega esse pedido, entra em contato com o fornecedor, faz o orçamento, faz a compra, gera o código Pix, o link de pagamento, o que quer que seja, passa para a Flávia, que é a gerente financeira. A Flávia faz o pagamento no aplicativo do banco, só que o nível de usuário dela do aplicativo do banco só vai até a programação do pagamento. Ela não consegue efetuar o pagamento. Aí vem para mim que eu só aprovo. É o que o Gabriel tá conseguindo agora estruturar ali com a Tatiana, né? Para a vida dele resumir só em aprovar pagamento. Mas o detalhe é o seguinte: passa para o grupo de WhatsApp, o Marcos entra em contato com o fornecedor e sabe por que que o Dorta não vai resolver o meu problema, nem minha dor? Porque a dor é do Marco, não é minha, pô, nem da Nelly. Eu ia responder lá, quanto tempo você fica demorando para a Fluca te responder? Eu ia falar lá, nenhum segundo eu espero. Nenhum, 0 segundo. Quem espera é o Marco, eu não. A Nelly, imagina se eu vou botar a Nelly para ficar comprando medicamento. Tá, o médico entrando em contato com o fornecedor. Você consegue imaginar o dono da Havan entrando em contato, comprando lá com o fornecedor, pagando, organizando nota fiscal? Você consegue imaginar o velho da Havan fazendo isso? É desumano, é impraticável. E como eu abro os números aqui para vocês, né, como isso é um serviço que não dura 1 hora por dia, né, o cara não gasta 1 hora no dia dele, a não ser se ele for falar com a Fluca, né? Com a central é rapidinho, né, Tatiana? A central, a nossa da parceria lá de Partida, do Forexpert, a IGA, eu tô para ver um atendimento mais rápido, tanto atendimento quanto a entrega. Caramba, pedido Bom também. Comprei com eles muito rápido. muito rápido, caramba. Partida eu deixo na minha mão. É a única exceção, por causa do meu preciosismo e do meu apego emocional. Agora, o resto, injetáveis então. Mas o que que eu ia falar é o quanto que eu pago pra ele, né? Não pago um salário mínimo pra ele, né? No final eu dou acerto pelo serviço, mais eu pago gasolina, mais bonificações e tal. Não dá um salário mínimo, porque é 1 hora por dia que ele gasta ali, fica só online. Como ele é da minha cidade, eu ainda fiz um acordo a mais com ele para ele ir lá na clínica arrumar o estoque e colocar no prontuário eletrônico. Onde você pode achar um cara desse? O Orkana. Mas aí ele não vai conseguir ir na clínica para organizar o estoque. Mas pelo menos ele vai. Quanto tempo demora para ele conhecer todos os fornecedores, ter todos os detalhes, saber de tudo? Ele demora 2 meses para ter amizade íntima com os fornecedores. Ah, o fulaninho o Kleber da Fluca, a Flávia do não sei o quê, o outro da Central, o fulaninho da... 2 meses ele já tá íntimo de todo mundo, já tem tabela de desconto, já sabe qual que é melhor, qual que é mais barato, já sabe quando que o Master dá desconto, quando que o Forex dá desconto. Agora ele tá entrando na fase de saber os descontos nos workshops. Tá já há uns 4 meses já com a gente.
3 ou 4 meses, nem sei. Como ele vai fazer o controle? Mas voltando aqui ao nosso, pra gente Deixa encerrar, eu acho que esse assunto é tão longo que vamos ter que fazer mais encontros desse daí. eu só perguntar mais uma coisa. Opa! Esse funcionário que você falou agora, qual habilidade Ah, cara, excelente pergunta. a gente tem que Tá- analisar nele, Cara, né? excelente pergunta. Para fazer alguma coisa, filha. Olha a Cuida formação desse dele. besteirão, não. Ele é um estagiário de educação física. Aí, quando eu chamei ele para trabalhar comigo, eu peguei. Vocês estão vendo minha tela ainda? Eu mandei isso aqui Sim. para ele, ó. Falei, mas Pelegrino, Marco, aqui tá o seu manualzinho. Aí, aqui tem vídeo e tal, mas espera aí, que aqui tá o compras. É aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é esse. Ah, não, aqui é o controle de pedidos. Mas aqui tá resumido. Tem um outro mais completo. Aqui... Ah, porque esse aqui é o modelo. Vou botar na da clínica aqui, peraí. Peraí, que isso aqui é importante para eu mostrar para vocês. Aqui. Enquanto você acha aí, Aqui, ó. eu queria saber também o perfil de pessoa que você está buscando para contratação de CS, experiência do paciente. Boa, vou responder. Essa resposta é engraçada. Vou responder aqui. Ó, o passo a passo do que esse cara da operações faz. Eu entreguei isso aqui para ele, quero que você faça isso. E além disso, eu quero que você melhore esse manual daquilo que você está fazendo na prática, vai acrescentando aqui. E toda hora que eu falo alguma coisa que eu sei que não está no manual, uma diretriz nova que eu dou, uma ordem nova que eu dou, automaticamente eu já falo, inclua no manual. Inclua no manual. Vá alimentando esse manual para ele ficar cada vez mais robusto e perfeito. Para quê? Para quem for contratar, ou eu tiver que mudar, o dia que ele não puder mais trabalhar aqui, ou quando eu for abrir a nova clínica, já está tudo pronto. Só apertar play. Ele faz receita e termos também? Não. Aí ele pede. Tá. É, eu não vou dizer para você fazer, porque isso é proibido, né? Mas imagina só se tivesse alguma clínica que colocasse assinatura digital na mão da secretária. Isso é um absurdo, né? Ninguém faria isso no mundo. Mas imagina só se existisse uma clínica dessa, né? Se existisse, seria agilizaria bastante, né? Mas ainda bem que ninguém vai fazer um negócio desse, né, gente? Por favor. Não tá aqui quem falou. Fazer o quê, Tiago? Botar a secretária para assinar digitalmente as É, receitas? é. Você não faz isso não, né, Tatiana? Tá gravando, viu? Cuidado com o que você fala. Não, na verdade, eu sempre comprei no meu nome, né? Eu não sabia que tinha que estar no nome dessas coisas Ó, sobre todas que eu isso, estou vendo antes de agora do responder grupo, né? ali. Porque eu acho que como eu moro em cidade pequena, né? Eles não. Então, cada caso é um caso, cada contexto é um contexto. O certo é você ter, principalmente manipulado, né? Todo manipulado ele tem que vir no nome do paciente. Uma coisa é você fazer essa estrutura operacional, que aqui dá muito certo, aqui a gente faz cada compra para cada paciente. Só que eu estou em São Paulo. Eu estou no interior de São Paulo. Aqui as coisas chegam rápido. Quem está em João Pessoa, já às vezes pode ser complicado, né? Então aqui eu tenho um estoque de uso comum, que está no nome meu, da Nelly, da minha mãe. Estoque de uso comum, para ela usar imediatamente ali. E quando o paciente fecha o plano, imediatamente após ele fechar o plano, a gente faz a compra do medicamento para ele. O que que ele vai usar na primeira semana ele só? Demora uma semana, no máximo 2 para chegar as coisas. Entendeu? Por que que eu consigo fazer isso? Porque eu tenho um menino que só faz isso, só mexe com compra, com marco.
joga tudo no WhatsApp de qualquer jeito, ele organiza, fala com o fornecedor, coloca no controle de pedidos, organiza o controle, etc. Entendeu? Aí Mas aqui, ó, você, eu tava você faz mostrando, compra todo dia ou deixa para fazer uma vez por semana? todo dia quase. Teve venda, tem compra. Mas é aquilo, né? Obviamente vai depender da movimentação da clínica. Cada um tem a sua, né? Tem clínica, por exemplo, que não faz nem compra, já tá incluso no acordo que você tem aí onde você está trabalhando, né? Quem que tá fazendo as compras e organizando os medicamentos aí, Gabriel? Eu? Então, quando você está comprando, né? Eu vou pensar aqui, ó. Eu pago, vou botar R$ 1.000 para arredondar. 1.200 dividido por 4, 300 por semana. Dividido por 5, bota aí R$ 80 por dia, mais ou menos. Eu pago ele pro Pelegrino. Bota aí na hora, R$ 10 a hora. É 8 horas de trabalho por não, mas é 1 hora de trabalho só por dia. Então, R$ 80. Quando você está fazendo isso, seu salário é R$ 80. Você reduziu 5 anos de medicina para você ganhar R$ 80, né? Você está se vendendo por R$ 80. Você tem que pensar nisso para ficar com raiva, entendeu? Para ficar com ódio. Se você demorar, quando eu demoro mais de 30 minutos fazendo uma tarefa, eu paro o que eu tô fazendo. Outro dia aconteceu isso comigo, literalmente. O que que eu tava fazendo? Ah, ô, Tati, lembra que eu tava mexendo com o negócio do teu outdoor lá? Aí eu mexi ali, dei uma arrumadinha, né? E fui mexendo na palestra da Nelly lá pro Obesity Week. Aí deu mais de 30 minutos, parei. Para. Mais de 30 minutos eu tô errado. Eu tô fazendo alguma coisa errada, que não era pra eu estar fazendo. É pra eu pagar pra alguém fazer. Entendeu? O ruim é que a gente pagou e não deu certo. Até deu, mas ficou ruim pra caramba. Eu tive que de novo meter a mão, mas é outra história. O fato é que demorou 30 minutos pra fazer o que tá fazendo, para. Né? Senão você vai fazer a função de outra pessoa. Eu tinha. Ah, a Areli que perguntou, né? Qual que é o perfil que eu tô buscando para experiência de paciente? Bem, a gente tem aqui o roteiro de contratação, quem que é, mas como a gente já está na fase de que a gente não está querendo tapar buraco, pegando qualquer pessoa, eu já tô querendo alguém extraordinário, sabe? Então eu não tô mais aceitando pessoas boas. Eu só vou trabalhar agora com pessoas realmente extraordinárias. E existe um traço de personalidade de uma pessoa extraordinária. Você vê esse traço de personalidade, a chance dela ter os demais é muito alta. Você não precisa se preocupar com honestidade, com caráter. Isso é dever de casa, gente. Bom caráter e honestidade é arroz com feijão, é o mínimo. Se a pessoa não tem isso, ela tem que chamar a polícia, mandar prender ela. E se ela te roubar, beleza. Nunca ela vai conseguir te roubar a ponto de te dar um grande prejuízo. Né? A não ser uma que o Hudson arrumou aí, que aquilo ali é um prejuízo moral, né? A doida. Não foi ele que falou isso, não, eu que tô falando. Mas o perfil da lerdeza é um perfil que não tem cura. Não tem cura. A lerdeza é uma doença incurável. Pessoa que é lerda, você não corrige. O mau caráter eu corrijo, o, o doido eu corrijo. O que você quiser, o feio você corrige. O baixo você torna ele alto, o alto você torna ele baixo, o cafona você bota ele bem vestido, qualquer coisa você corrige. O lerdo você não corrige. Pessoa que é lerda, você não corrige. E você pode ver aquela pessoa que é pra frente. Pessoa que tem a impulsão do ataque, sabe? Ela resolve as coisas, é pra frente, ela já é mais agitada. Assim, ó, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Não, agora, vamos resolver agora. Esse perfil de pessoa pra frente, pessoa que resolve tudo, que faz tudo, o resto você pode ter certeza que ela vai ter. Ela vai ter ambição de crescer, ela vai ter brio, ela vai ser uma boa profissional,
ela vai te dar bons resultados. O resto todo, e no final das contas, você vai ver que ela tem bom caráter e tem honesto. Se não tiver, se for trapaceira, é rua e tchau, ou polícia, se for o caso. É uma importância você se preocupar com isso, é importante, mas não é o principal. Se for contratar alguém, arrumar alguém para contratar, essa pessoa tem que ser mais para frente do que você. Ela tem que te incomodar. Ela tem que te ficar. Não é incomodar com pergunta besta, não, imbecil, não, de quem não resolve nada. Não é isso. É te ir atrás de você para querer melhorar. Pô, não é melhor fazer assim do que assado? Pô, é o que eu tava falando da Flávia, né? Porque ela tá aqui que eu tô falando dela. Porque a característica que eu vi nela é essa. Ela fica me instigando. 300 milhões de coisas pra fazer, ela fica, mas é assim, ó. Tem que fazer assim, ó. Pô, Thiago, não seria melhor assim? Não é melhor assim? Eu não preciso ficar cobrando dela. Eu não cobro nada. Ela que me cobra, pô. Ela fica me cobrando. Pronto, pronto. Aí você começa a pegar uma pessoa assim e destrinchar a vida dela. Aí você vê como é uma pessoa do bem. Como que é a pessoa que resolve as coisas na vida e assim vai. Então, gente, qual o perfil pra frente? Boa iniciativa. Gosta de resolver problema, tá? O resto você vê depois. Se você for nessa, você tá bem. Eu tava vendo uma entrevista do Steve Jobs, né? Ele falando dos diferenciais dele foi trabalhar com pessoas extraordinárias. É isso que eu estou buscando agora, pessoas extraordinárias. Não me contento mais com pessoas boas. O bom para mim e o péssimo tá no mesmo nível, tá no mesmo padrão. O nível que a gente atingiu, o faturamento que todos aqui já atingimos, todos estamos longe da média das clínicas nacionais. Longe, mas longe. Quem menos fatura aqui está longe da média nacional. Não tem condição da gente aturar pessoas boas. Mas, gente, ó, eu acho que esse papo é longo, vai muita coisa ainda. Eu não falei nem, cara, nada do que eu queria falar. Tem a gente definir o processo de finanças, que eu acho importante pra caramba, gestão financeira. Mas eu acho que já deu pelo menos uma clareada no sentido de passo a passo, sabe? E você pode ter certeza, quando você coloca por escrito, desenha, mapeia. O próximo passo aqui, ó, é descrever os processos. Que o pessoal chama de mapear, né? Mas é só descrever os processos. Os processos. Seria o seu próxima ação. Então, quando você tiver com esse tempo aí que eu falei para você separar, pega essa lista de passo a passo e começa a trabalhar em cima dela. O job description, você vai fazer, em primeiro lugar, comercial, um e 2. Segundo lugar, finanças. Deixa eu ver, o terceiro lugar mais importante é operações. O de gestão do paciente ali, de enfermagem e tal, de plano, isso aí sai até no automático. Se você tem que fazer, mas faz depois, pede para o enfermeiro fazer. Não é o que vai dar o diferencial, né, do- da clínica. Descrever processo e aí depois planejamento estratégico. Estratégico. Que é uma preocupação aí já mais para frente. Ô, Então, ó, esse Thiago, aqui é o passo a passo para você começar. Alguém chamou aí? eu, eu entrei aqui tendo certeza que você ia falar de uma coisa. Hum. Que eu estou muito curiosa de ouvir você falando sobre isso. É sobre jornada do paciente. Teve uma outra que você Ó, deu, que você falou, comece, se você não sabe por onde começar, comece pela jornada do paciente. Aí, ó, é isso que eu ia perguntar, onde que se encaixa? olha só. O que que a Beth ali tá falando? Disso aqui, ó. A jornada do paciente, ele nada mais é do que o que a gente fez, só que apresentada de uma outra forma. Ó, que ela tá falando isso aqui, ó. E a gente vai conversar para frente também sobre isso aqui. É o caminho que o paciente faz
desde quando ele não conhece a clínica até renovar o plano de acompanhamento. Tudo aqui que a gente estava escrevendo, eu escrevi aqui também, só que na ordem onde o paciente caminha. Quando eu contei aquela historinha da secretária falando, eu fiz isso, estava ali, estava aqui, eu olho para esse desenho aqui e vejo onde é que está o problema. Por que que agora eu estou sugerindo a vocês começar com aquela descrição? Porque eu acredito que aquela descrição de funções vai dar mais clareza para você depois partir para essa atividade aqui. Essa atividade aqui tá nessa ordem aqui, ó, que é a jornada do paciente. Tá aqui, ó. Quando você for descrever os processos, tudo que cada um tem que fazer. Aí você pode descrever isso desenhando a jornada do paciente. O paciente entrou na clínica, faz o quê? Ele vai para a recepção, da recepção eu faço o cadastro dele. Quem que faz o cadastro dele? A Dai. Aí depois o paciente senta aqui no sofazinho, fica esperando. Aí a médica vai lá onde o paciente está, a médica encontra com ele, pega ele pela mãozinha, levanta ele e acompanha ele até a sala do consultório. Lá na sala do consultório fica aí tem ali o script do médico. O script do médico tem o atendimento e no meio do atendimento, embutido ali no atendimento, o script do Spin Selling. Mas é muita coisa para a gente falar. Vamos combinar depois, um dia a gente retomar a jornada do paciente? Eu comecei isso aí lá em abril, a gente, mais ou menos, eu acho, percorreu, a gente percorre de novo, que eu acho que vai ser muito legal, tem muitas pessoas novas, né? Vai ser muito legal. O que eu queria, como objetivo hoje, é fazer quem estava com a sensação de estar perdido, não vai resolver essa sensação hoje, agora, mas eu pelo menos vai ter uma direção para seguir. Que direção é essa? Sentar e descrever os papéis da clínica. Desenhar os papéis da clínica. É o primeiro passo. E com o tempo, isso demanda tempo, maturação, você vai conseguir se livrar dessa sensação de que está perdido. Essa sensação ainda vai durar um pouquinho, viu, Gabriel? Mas depois, quando você conseguir escrever as coisas e definir tarefas, e ter esse tempo separado para isso, essa sensação vai desaparecendo. Mas isso é um tempo, é um processo, uma jornada que a gente vai caminhar ainda, se Deus quiser. Tá bom, gente? Quem tiver dúvida, na semana que vem vamos voltar nesse assunto, continuar ele. Quem tiver dúvida, vai anotando. Durante a semana, anota num cantinho no WhatsApp, grava um áudio, né, para depois vocês virem aqui cheio de perguntas. Quanto mais pergunta tiver, mais rico fica nosso encontro. Tá bom, minha gente? Obrigado pela atenção de vocês. Que Deus nos abençoe e vamos alavancar nossa clínica, porque missão dada é missão cumprida. Boa noite, gente. Falou, boa noite. Eu